Esta disciplina é Introdução aos Métodos Aproximados. Eu sou o professor Bernardo Horowitz. O meu novo e-mail é esse, bernardo.horowitz@ufpe.br. A minha sala é a sala 528, no quinto andar do LITPEG. Essa disciplina tem um livro-texto, que é Zienkiewicz e Morgan, Finite Element and Approximation. Esse é um livro fantástico, muito bom, excelente, e eu sugiro que quem trabalha nessa área deve adquiri-lo. É bem baratinho, porque ele é uma edição Dover, que nós vamos ver no próximo slide. Porém, a parte do livro que nos interessa foi escaneada por um ex-aluno e colocado lá no nosso diretório, que foi compartilhado com vocês, o link já foi mandado, né? Então, em princípio, não é necessário adquirir o livro para acompanhar essa minha parte da disciplina. Ela faz uso do software que eu considero um dos softwares mais úteis para o engenheiro, para o aluno, para a tese, para tudo, que é o software chamado MathCAD, que nós já temos uma introdução, de que vocês devem instalar a versão genérica, né? Para não só acompanhamento do curso, para elaboração de exercícios, e você vai usar muito, tenho certeza, no resto da sua vida. Teremos 2 exercícios escolares, um aplicado por mim e outro pelo professor Leonardo Guimarães, que nós dividimos a disciplina ao meio. A primeira metade sou eu que ministro, a segunda é Leonardo. Esse é o livro do que eu estava falando, Finite Elements and Approximation, é do Zienkiewicz e Morgan, e é uma edição Dover. Dover publica livros antigos, né? Por isso, capa mole, então é muito barato. Isso aqui eu acho que está mais caro do que isso, mas está na Amazon. Okay? Eu sugiro fortemente que quem for trabalhar com métodos numéricos, elementos finitos, diferenças finitas, deve adquirir esse livro realmente e ler de capa a capa, né? E esse aqui é o diretório que nós vamos compartilhar. Nós estamos compartilhando, os senhores já receberam um link. E aqui está o capítulo, né, 1 e 2, capítulos 1 e 2, que é o que nós vamos usar. E aqui tem um zip onde tem todos esses arquivos do MathCAD que são usados durante o curso, para você poder acompanhar. E também deve lhe ajudar bastante na elaboração das listas de exercícios. Então, veja, todos os problemas da engenharia que nos interessam são regidos por equações diferenciais no domínio, juntamente com condições de contorno no contorno. Então, seja aqui um domínio ômega, né? Esse ômega pode ser unidimensional, que é uma reta, bidimensional, que é o plano, e tridimensional, que é espacial. Eu só verei domínios unidimensionais. Então está aqui o ômega e está aqui o nosso contorno gama. Então o nosso problema é sempre desse tipo assim. Ache φ, que é a solução, nós estamos procurando. Função de x, que é a posição do tempo, está o quê? L afrescalhado de φ mais P igual a zero. L afrescalhado o quê? É um operador diferencial. E nós vamos admitir linear. O que é que significa isso? O operador diferencial é a mesma função, a própria função ou suas derivadas. Nunca elevado a nenhuma potência que não seja diferente de 1. Se você elevar a qualquer potência, pronto, aí já deixou de ser linear e perde uma série de simplificações, passa a ser não linear. Nós só vamos ver um único problema não linear, é uma introdução a como é que se resolve, né? Mas só vamos ter um problema. E P é uma função informada, independe de φ. Então você vai ter que subdividir várias vezes quem é o L afrescalhado e quem é o P. Lembre-se que P não pode ter nada com φ. O que tiver com φ está dentro do L, não dentro do P. Então isso tem que ser satisfeito em todos os pontos do domínio ômega. E M afrescalhado de φ mais R igual a zero tem que ser satisfeito em todos os pontos do contorno. M é, de novo, um operador diferencial linear. E R é uma função formada independente de φ. Ora, uma vez determinadas as equações diferenciais e as condições de contorno, a formulação matemática acabou. Só que agora a gente vai ter que encontrar o tal φ,
que satisfaça as equações diferenciais em todos os pontos do domínio ômega, e φ que também satisfaça todas as equações de contorno em todos os pontos do contorno gama. Então veja, as soluções matemáticas analíticas existem para os problemas diferenciais, equações diferenciais mais simples de condições de contorno totalmente triviais, o que tem nada a ver com o problema da engenharia. Então a gente não consegue resolver o problema da engenharia com soluções analíticas. As soluções analíticas são muito importantes para checar os nossos métodos aproximados. Então, para resolver o problema da engenharia, eu tenho que chamar a ajuda do computador. E para eu usar o computador, eu tenho que transformar as formas diferenciais em outras envolvendo apenas operações de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, para isso, nós precisamos discretizar o contínuo. O que é que significa isso? A gente vai representar um número infinito de números, que é φ em todos os pontos do domínio, por um número finito de parâmetros. É claro que isso é uma aproximação e, portanto, implica em erro. Né? Os métodos de discretização contínuos mais utilizados são de diferenças finitas, elementos finitos e um pouco menos elementos de contorno. Nessa disciplina, nós veremos a introdução a esses dois primeiros métodos. O que é que eles fazem? Eles simplesmente transformam as equações diferenciais num sisteminha de equações lineares. Um sisteminha linear de equações. E uma vez transformado, considera o problema resolvido, porque existem técnicas para resolver sistema de equações lineares de centenas de milhares de variáveis, com centenas de milhares de equações, no seu computadorzinho de mesa. Então, uma vez transformado em sistema linear, você resolveu. Então, se você quiser definir essa disciplina, esta disciplina trata de se transformar todo e qualquer problema num sisteminha de equações lineares. Então, vamos para o exemplo. Vamos melar as mãos. E o exemplo que nós vamos usar ao longo da disciplina é o problema de transmissão de calor, que é um problema de campo. Né? Por que calor? É porque ele tem todos os ingredientes de todos os problemas, eles têm o mesmo nome, mesma nomenclatura, mesmo tudo, só muda o nome das variáveis. Porém, só tem uma única incógnita por ponto material, que é a temperatura. Se você for para petróleo, por exemplo, tem pressão e saturação no mínimo. Né? E se você for para o problema de engenharia estrutural, tem o deslocamento no eixo do x, U, no eixo dos y, V, no eixo do z, W. Então, veja, não é que o problema é mais difícil, mas ele é mais trabalhoso e, portanto, esconde o que a gente quer passar para os senhores, que é a essência dos métodos. Né? Então, nós veremos só o problema de transmissão de calor. Para a gente gerar a equação diferencial, nós vamos fazer o balanço do fluxo de calor no interior de um elemento diferencial. No fundo, é o balanço energético. Ou seja, energia não pode ser criada nem perdida. Né? Então, eu digo que o calor que sai menos o calor que entra, alguém tem que fechar essa conta. Se está saindo mais do que entra, alguém tem que botar calor, que é o calor gerado por uma fonte, por exemplo, um maçarico, que é um termo de fonte, em inglês o source term, e o calor dissipado. Então, se o material perdeu temperatura, ele jogou o calor, então sai mais do que entra. Então, seja aqui o nosso domínio, veja que aqui eu já subdividi o contorno em dois pedaços, né? Um gama φ e um gama q, já a gente vai falar sobre isso. E aqui está um pequeno elemento diferencial dx dy. Aí tem um calor que entra, né? Que é Qx dy. O Qx é o fluxo de calor na direção x, que é calorismo, unidade de energia de calor, né? Calorífica, por unidade de comprimento, por unidade de tempo. Então é claro que o calor que entra é Qx dy. Já o calor que sai, bom, aqui o fluxo já mudou, né? Porque você andou dx. Então aqui fica Qx mais um incremento, que é a derivada de Qx em relação a x vezes dx. Então, isso aqui é pequeno acréscimo diferencial por conta do acréscimo em dx vezes dy. Então, esse é o calor que sai. Na outra direção, algo exatamente análogo, entra Qy dx e sai Qy mais d de Qy dy vezes dx. Então, d, que é o calor que sai menos o calor que entra,
é esse camarada aqui, que está aqui, mais esse camarada aqui. Isso é o calor que sai. O calor que entra é esse cidadão aqui, mais esse cidadão aqui. Então, isso é D. É claro que esse cidadão corta com esse cidadão, esse aqui com esse. Então, D, que é o calor que sai menos o calor que entra, é dado por dq x dx dx dy, dq y dy dx dy. Agora vamos ao calor gerado, né? D tem que ser o que sai, menos o que entra, tem que ser igual ao calor gerado no interior do elemento, um termo de fonte, né? Maçarico, e o calor cedido, ou seja, o elemento perdeu calor, então por isso que está saindo mais do que está entrando. Então, o termo de fonte é Q dx dy, já a gente fala sobre isso, e o termo calor cedido é menos ρC dφ dt dx dy. Vamos falar de cada um deles. Q de x e T, né, é o calor gerado pela fonte, em calorias por unidade de área por unidade de tempo. Esse por unidade de área sempre aparece para simplificar a equação diferencial. No caso de petróleo é mais estranho, porque o termo de fonte é um poço injetor. Aí você tem a vazão do poço injetor em metro cúbico por dia, mas aí a gente divide pelo volume. É preciso lembrar sempre disso, senão você se dá mal quando você pegar as equações de simulação de reservatório. Então, Q é energia por área por unidade de tempo. Então, por isso você tem que multiplicar por dx dy. Esse termo aqui é o calor cedido. Então, ele só cede quando a temperatura diminui. Por isso que tem um menos aqui, né? Então, para isso aqui somar, né, tem que ter um menos, porque aí a temperatura tem que baixar. Rho é a densidade, C é o calor específico. Então, quantas calorias eu preciso para aumentar 1 grau de temperatura, 1 grau centígrado, 1 grama do material. Então, tenho Rho vezes dφ dt, quanto eu baixei a temperatura, vezes a área. Né? Rho é a densidade por unidade de área. Né? Portanto, a gente tem aqui o D, que é aquela expressão anterior, igual ao calor gerado mais o calor cedido. É claro que dx dy será sacudido aos cães, e você fica com essa expressão aqui, mais simplificada, que é a equação de balanço energético. Em engenharia estrutural, algo absolutamente análogo, só que isso é chamado de equação de equilíbrio. Né? Mas essa equação está escrita em função de fluxo de calor, mas eu preciso φ, meu amigo. Então, eu preciso escrever Qx e Qy em função da temperatura. E para isso, precisamos das equações constitutivas. Veja, tudo que está sendo usado aqui, a gente está roubando do pessoal de calor, da engenharia mecânica. Mas agora eles roubaram a equação constitutiva. E nós usamos isso, que são as equações constitutivas do material. Aqui é a relação que liga o fluxo à temperatura é a lei de Fourier. Qx nada mais é diretamente proporcional ao gradiente térmico. Então, é claro, se eu tenho um ponto mais quente e um ponto mais frio, dá-se um fluxo de calor do quente para o frio. E o fluxo de calor é diretamente proporcional ao gradiente. Quanto maior a diferença de temperatura, mais fluxo. O coeficiente de proporcionalidade é a condutibilidade térmica. Então, o fluxo é isso, né? Tem esse menos aqui, porque é claro que o calor sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, se a derivada for positiva, o calor vai no sentido contrário, né? Porque aí é do mais quente para o mais frio. Daí porque tem que ter o menos. E aqui, de novo, nós temos algo similar no eixo dos Y. No caso da engenharia estrutural, isso aqui é muito parecido. Certo? Só que muda só o nome, né? Só muda só o nome. A tensão é o modo elasticidade vezes a derivada do deslocamento. É algo absolutamente idêntico, né? com letras diferentes. Então, Kx e Ky são condutibilidades térmicas nas duas direções. Nós vamos admitir que isso aqui é sempre constante, a não ser num único problema não linear, que ele vai ser variável por um φ. Mas isso é só uma introdução ao problema não linear. Então, substituindo na equação anterior,
Qx e Qy pelo seu valor, nós temos essa expressão que é a equação diferencial que φ tem que atender em todos os pontos do domínio. Mas nós vamos simplificar, né? Lembre-se que nós estamos vendo problema de introdução. Então, tudo que a gente puder simplificar para concentrar nos métodos, nós vamos fazer. Então, nós somente estudaremos o problema na condição de regime permanente, ou seja, essa coisa não varia com o tempo. É o steady state, é estático. Não, tudo que for derivado do tempo vai ser igual a zero. E, portanto, eu zero tudo que for derivado no tempo e tenho essa expressão que aqui está. Né? Se Kx e Ky forem constantes em gama, ou seja, não variáveis, por exemplo, material uniforme, isotrópico, essa coisa toda, então eu posso tirar Kx e Ky fora do sinal, fora aqui dessa expressão, e fica uma expressão bem mais simples. Aqui você vê quem é o L afrescalhado de φ e quem é P. Né? O L afrescalhado diz, pegue φ, pegue suas derivadas em relação a x, a segunda derivada multiplica por kx, pegue φ, a sua segunda derivada em relação a y, multiplica por ky, somado a q tem que ser igual a zero. Isso aqui é o nosso problema. Condições de contorno. Bem, nós temos duas condições de contorno. Agora estamos roubando do pessoal de engenharia mecânica. Né? A condição de Dirichlet, em que eu informo, né, o valor da temperatura. Eu imponho a temperatura no contorno. Então, esse é o contorno gama φ que a gente viu antes, que eu disse que estava dividindo o contorno. Ele vai ser dividido em duas partes, né, o contorno de Dirichlet e o contorno de Neumann. Então, no contorno de Dirichlet, nós estamos impondo a temperatura do contorno. Né? Φ é a nossa própria solução. Nós estamos impondo o valor da solução no contorno. Já Neumann é quando eu imponho um fluxo de calor. Né? Então, eu tenho algum fluxo de calor entrando ou saindo, que é o Qn normal. É um calor normal à superfície, que é no fluxo prescrito no gama Q. Então, são dois, divide o contorno em dois pedaços. Engenharia estrutural tem isso também. Né? O Dirichlet, por exemplo, imagina uma laje, né? Em balanço. Então, ela está engastada. Então, deslocamento igual a zero. Isso é o gama φ. E o contorno livre, então, o cortante e o fletor tem que ser zero. Então, esse é o Neumann. Né? Então, Dirichlet, escrevendo dessa forma, φ menos φ0 igual a zero em gama φ. Aí, o M afresquelado de φ é o próprio φ. Veja aqui, não tem derivada. O operador diferencial é a própria função. Ele pode envolver a função e qualquer derivada. Nesse caso, só envolve a função. E o R é o menos φ0 barra. Vai ter problemas que a gente vai precisar escrever isto. Então, precisa ter cuidado. Já no contorno de Neumann, eu tenho que o calor para fora na direção normal é Q barra. Então, essa aqui é a expressão na forma clássica, né, da condição de contorno. Então, Kn de φ dn tem a derivada na direção normal n, mas que é igual a zero em gama φ. Então, esse aqui é o M afrescalado de φr. E como é que faz a derivada direcional? Aí não sei se vocês lembram, mas a derivada direcional nada mais é do que o vetor gradiente, que é o vetor das derivadas em relação a x e a y, né? Derivadas parciais em relação a x e a y, vezes escalar n, que é o vetor da direção n, que nada mais é do que isso aqui. Mas isso não é importante, não. Nós só veremos problemas unidimensionais, então não vai ter esse problema. O nosso problema será desse tipo aqui. Doravante, o nosso problema será desse tipo aqui. Então é dado x, eu tenho o contorno esquerdo é x igual a zero, e tenho o contorno direito que é x igual a L de x. Né? Então vai ser sempre assim. Esses são os nossos dois contornos. A gente pode admitir que esse aqui é um contorno de Dirichlet e esse é um contorno de Neumann.
Então, a nossa equação diferencial passa a ser só isso aqui, d de x de k de dφ dx mais q, igual a zero. É claro, isso é válido para todos os pontos entre x igual a zero e x igual a L grande de x, né, que sempre será o nosso, L é o length, né, o comprimento do nosso domínio. No contorno esquerdo, zero, eu tenho, que é o gama φ, eu tenho φ de zero igual a φ0 barra, então eu imponho aqui a temperatura nesse ponto e, por exemplo, imponho um fluxo de calor aqui na extremidade direita, né, que é o gama Q, que é K vezes dφ dx avaliado em L grande de x, igual a Q barra, isso aqui deve ser igual a zero.